Fala galera, Leonardo Coelho, coordenador do Exponencial Concursos, e hoje eu vou tratar de um tema importantíssimo que é quantas horas estudar por dia, por semana, quantas horas aí você vai se dedicar para estudar para o concurso que você está almejando. Na verdade, eu vou dar alguns highlights, alguns insights sobre como lidar com isso, como se planejar, como entender quantas horas de fato você precisa se dedicar para poder estar competindo aí na prova que você vai fazer. Inclusive, isso é um tema muito importante. Eu vou tratar num outro vídeo sobre uma grande falácia, que é a teoria da fila. Aquela ideia de que existe uma fila de concurseiros lá estudando, alguns mais avançados, outros menos, e conforme aqueles mais avançados são aprovados em concurso, a sua vez chega e você vai ser aprovado. Isso é uma tremenda mentira. E eu vou tratar isso de uma outra forma, né, uma outra abordagem no outro vídeo, mas parte do que a gente precisa entender para compreender que isso é uma mentira, que é uma falácia, é entender quanto de fato cada um tem que se dedicar, ou precisa se dedicar, ou mais ou menos vai se planejar para dedicar para ser aprovado no concurso que você deseja, tá bom? Então eu separei algumas coisinhas, vamos tratar disso com mais detalhe agora. Então vamos lá, separei algumas coisas aqui para a gente discutir, que são, primeiramente, fatores a considerar. Quantas matérias a gente vai precisar estudar, quantas matérias caem na sua prova. Em média, você vai gastar aí de 40 a 300 horas de estudo por cada uma delas. Ok, é uma diferença absurdamente grande, né, entre gastar 40 horas e 300 horas. Mas na prática é isso mesmo, porque algumas são mais complexas, vão ter muita teoria, e talvez algumas você já tenha uma base sólida. Vai lá, você se formou em direito, provavelmente você vai gastar muito tempo, muito menos tempo estudando matérias de direito do que eu, por exemplo, que sou engenheiro, estudei, tive que estudar do zero coisas que eu nunca tinha visto na vida. Então, mas com certeza, muito provavelmente, você vai ter algumas matérias que vão ser novidade, algumas matérias que vão ser um pouco calcanhar de Aquiles, né? Vão ser aquela matéria que vai ter dificuldade para você aprender e avançar e atingir uma boa nota, né? Nessas matérias. E depende também da extensão do que é cobrado. Na verdade, há editais que exploram poucas coisas de certas matérias, enquanto outros, por mais que seja uma matéria que você já tem até uma base, ele abre muito leques e cobra muita coisa. A dificuldade da matéria e a sua dificuldade ou facilidade vão contar também significativamente. E eu estou levantando aqui, é bom ressaltar que estou levantando inclusive aspectos que a gente, na entrevista do coach do Exponencial, ao longo do acompanhamento que a gente faz com os alunos, a gente tenta aferir para tentar chegar numa estimativa adequada, inclusive, do quanto seriam de horas necessárias para aquele aluno estudar, porque toda essa lógica que a gente está tratando aqui, ela é importante para o aluno ele se planejar para ele conseguir chegar competitivo efetivamente numa prova, certo? Depende também aí na complexidade da prova em si. Então, quando a gente tem uma prova muito específica, por exemplo, por mais que você seja formado, digamos, em economia e vai fazer uma prova que é de economista ou que a matéria economia é cobrada com muita ênfase, muito pesado, acaba que você precisa se dedicar um pouco mais a essa matéria, por exemplo, tá? E óbvio, se mais matérias, você vai precisar de mais tempo. E não é simplesmente porque você precisa estudar aquelas matérias. O problema é quando você se planeja para estudar 5 matérias, digamos que você gaste 100 horas, seriam 500 horas. Se você tiver que estudar 10 matérias, você não vai gastar 1.000 horas. Você acaba tendo que gastar um pouco mais de tempo nessas matérias, quanto mais matérias tiver, porque o processo de revisão, de reciclagem, de voltar na matéria, de rever a matéria e manter seu aprendizado para mais matérias, com um nível competitivo para uma prova, acaba sendo maior, o seu esforço sendo maior. Tá? Então, quanto menos matérias, acaba que você gasta menos tempo, porque você vai ter menos o perigo de esquecer uma matéria, de ter que revisar, de ter que voltar ali atrás no que você já estudou e por aí vai. Um aspecto importante que
também a gente precisa avaliar é o nível de cobrança. Então, provas que são um pouco mais complexas vão exigir mais tempo de estudo de teoria. Um bom exemplo são as provas que têm, por exemplo, fase oral, ou mesmo provas discursivas, que têm um nível de dificuldade razoável. Já provas mais simples, e um caso típico aí de concurso, são as provas que só têm questões objetivas, vão exigir menos tempo com teoria e mais tempo com treino, fazendo questão, fazendo questões, né? Fazendo um monte de questões aí para você treinar, para poder não só ter a teoria, mas também ter a capacidade aí de lidar bem com o tempo, lidar bem com o tipo de cobrança da banca. Então não adianta aí, tem muitos alunos que às vezes cometem um erro básico de estudar muita teoria, quando na verdade ele precisaria se treinar muito questões. Então é importante alternar isso e mensurar, ou melhor, equilibrar o quanto você precisa de estudo de teoria com o treino ali, treino com questões, com simulados e tudo mais. Isso é algo bastante relevante, inclusive para que seu nível na hora da prova seja adequado e você possa ser aprovado. E qual o background que você tem nas matérias? Se você já estudou para concurso antes, e claro, óbvio, também não adianta nada estudar para concurso, mas se você faz 2 anos que você estudou e não lembra de quase nada, mas a sua formação, será que ela ajuda em certas matérias? E se você trabalha ou trabalhou com certos temas que vão ajudá-lo aí na hora da prova, ajudá-lo ao longo do seu estudo. É muito comum, você às vezes tem uma experiência profissional, que você trabalhou com determinada área de conhecimento e acaba ajudando a você desenvolver-se bem em determinadas matérias. E qual estudo ideal? Na boa, minha resposta é bem sincera, nunca será, isso não existe. E, na verdade, o que você vai buscar como bom aluno, como bom concurseiro, né, aluno que vai estudar para concurso, é tentar se aprimorar, tentar se acompanhar, tentar se medir, considerar suas limitações, suas restrições, mas buscar um ótimo que seja adequado aí o suficiente para você ser aprovado. Você vai ser aprovado em algum momento e ainda assim achar que, putz, você não estava preparado, mas você esteve preparado o suficiente para a sua aprovação. Mas o primeiro ponto que a gente tem que levantar aí na hora de você se planejar e buscar esse estudo ideal é considerar sempre horas líquidas, as horas que você fica ali sentadinho de fato estudando, tá? Horas que você tem qualidade de estudo, prestando atenção. E é interessante considerar sempre o tempo líquido, desconsiderando banheiros, distração, telefone celular, aquele momento que você dá uma voada total, tenta cortar isso da quantidade de horas estudadas que você mede aí ao longo dos seus dias. E eu canso de ver aluno que entra aí no coaching do exponencial, fala que estuda 8 horas por dia, 10 horas por dia. E aí eu peço uma coisa muito simples, tá? Faz um teste por algumas semanas, tenta ser um pouco mais militar mesmo, como se fosse bem regradinho. Liga ali o celular, um contador, foi ao banheiro? Para. Atendeu o celular? Para. Se distraiu? Para. E vamos lá. Vamos ver quantas horas de estudo você consegue num dia, em vários dias seguidos aí. Moral da história, tem alunos que às vezes não conseguem nem 5 dessas 10. Eu já tive casos de alunos com 4 horas num dia de 8, 9 horas de dedicação. Isso é importante você frisar e ter muita consciência. Se é para estudar, na boa, estuda sério. Porque se você estudar, você vai ficar um pouco tenso, vai estressar, você vai deixar de fazer coisas importantes da sua vida. E se você vai estar se enganando, na boa, você vai passar dias, meses, talvez anos, arrastando ali, achando que está conseguindo avançar, e às vezes não está. Então é legal você medir, acompanhar, se não se enganar, né? Jogar sério consigo mesmo. Beleza, vou estudar e vou evoluir. E vou conseguir uma aprovação em determinado tempo. Pode demorar? Pode. Mas é importante que, por mais que você faça pouquinho, você faça sério e perceba a sua evolução ao longo dos meses que você vai se dedicar ao estudo. E daí, vamos fazer uma conta média, um cálculo médio. Acompanhe aqui para você ter uma ideia de quanto de fato você precisa ali estudar. Então, a conta é bem simples. Quantidade de matérias vezes o tempo de estudo
dividido pelo tempo que você tem até a prova. Isso vai lhe dar o tempo de estudo diário necessário. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você tem 10 matérias e uma média de 100 horas que você precisa estudar por matéria. A nossa estimativa aí é de ter 40 semanas até a prova, ou seja, o edital ainda nem saiu. É uma estimativa, óbvio, que não precisa, porque o edital pode ser antes, pode ser depois, mas é uma ideia para você se planejar. Eu quero estar pronto daqui a 40 semanas. Se sair, eu vou estar pronto em 40 semanas, né? Quase um ano aí, mas é um tempo razoável de estudo. Cálculo simples, 10 horas, né? 10 matérias vezes 100 horas, dividido por 40 semanas, eu tenho 25 horas líquidas por semana para conseguir estar pronto até lá. Parece simples, obviamente, parece muito trivial, mas como qualquer plano, e isso é uma coisa que a gente se preocupa e tenta acompanhar muito forte, por exemplo, no coaching lá do Exponencial, qualquer plano ele precisa de ajuste. Por mais que você ache lindo, maravilhoso, vai cumprir, nenhum plano que você planeja 2, 3 meses atrás aí, hoje ele deve se manter igual. Você vai precisar fazer ajuste, precisar. Às vezes você planejou, putz, eu preciso de 100 horas para estudar determinada matéria. E aí quando você chega na metade daquela matéria, você vê, caramba, essa matéria é muito difícil, não estou conseguindo avançar. Provavelmente você vai precisar de 150, 180, 200 horas naquela matéria, enquanto outras que você achava que, caramba, ia ser difícil, na hora que você começa a fazer questão, você vê, putz, essa banca cobra essa matéria de uma forma muito simples, que beleza, vou precisar só de 60, 70, 80. Então, esses ajustes são necessários para que, ao longo do seu planejamento, dos seus dias de estudo, você consiga adequar-se e planejar-se bem, às vezes precisando aumentar essas 25 para 30, 40 ou diminuir, não tem sem impactar a qualidade, o resultado que você vai obter. Na prática, gente, isso não é simples, para cada pessoa muda, e por isso que a gente chama no coach do exponencial que é um trabalho personalizado, para tentar ajustar isso, tentar acompanhar isso para cada indivíduo. E eu convido vocês a acompanhar o nosso canal do YouTube lá no youtube.com. A gente tem um canal, inscreva-se lá para gente estar, para sempre você ser notificado quando tiver vídeos novos. A gente tem vídeos diários ou quase diários, às vezes dá uma atrasadinha, mas estamos nos esforçando para ter sempre dicas, sugestões e promoções do Exponencial Concurso. É isso, galera. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima.